Agora vamos iniciar as explicações de história. Vamos dar início na página 104 do livro. Sabemos que estamos estudando meios de transportes, tá bom? Já vimos vários, estudamos vários. Agora temos aqui com o tema pelos ares e mares. Então vamos estudar meios de transportes aéreos e aquáticos, tá bom? Inicia com uma pergunta, em sua opinião, que tipo de transporte polui menos o meio ambiente? Ou seja, quais são os transportes que não eliminam gases tóxicos para o ambiente? Ok? Então, pensam, reflitam, respondam aqui mesmo o que vocês conhecem. Tá bom? Depois aqui inicia o texto, o transporte aquático. Então, aqui vai dar mais referência aos transportes, né, pelos mares, que são os aquáticos, pelos rios também. Então, vocês vão ler o texto aqui com bastante atenção, vão grifar as partes importantes. Aqui vai falar sobre as variedades dos tipos de transportes aquáticos que temos. Tá? Também tem duas frases, duas imagens aqui de apoio para vocês com legenda, para vocês estarem lendo. No finalzinho temos aqui a atividade 1. Nela pedem para vocês estarem fazendo uma pesquisa e vocês vão fazer essa pesquisa, só que de uma forma adaptada conforme o contexto que estamos vivendo. Está escrito assim, 1. Pesquisa imagens de tipos de embarcações utilizadas no Brasil. Vocês vão pesquisar por onde? Pelo Google. Vocês vão entrar no Google e escrever tipos de embarcação utilizadas no Brasil, tá bom? Então, vai lá, saiu bastante pesquisa, escolha pelo menos umas 2 fotos, tira um print ou salva a imagem no celular para depois estarem me enviando. Mas não é só as fotos que vocês vão me mandar, ó. Na A, pede para vocês montarem um painel, tudo, não precisa fazer esse. Mas na B, eu quero que vocês façam. Aqui está escrito assim, escrevam legendas para as imagens com o nome e a função de cada tipo de embarcação. Ou seja, eles não tiraram print de uma imagem? Qual é o nome daquele meio de transporte que vocês vão tirar o print e vão salvar a imagem? Então, vocês vão ter que colocar a legenda, igual aqui nos textos que a gente vê nos livros. Não tem a legenda embaixo das fotos, das imagens? Então, vocês vão fazer a mesma coisa. O nome, aqui, por exemplo, ó, serve de modelo para vocês, o nome do meio de transporte, a cidade que foi tirada aquela foto. Então, vocês podem fazer dessa mesma forma e enviar para mim, pode ser no máximo 2 imagens. Tá bom? Para realizar essa pesquisa de embarcação utilizada no Brasil. Agora vamos para a próxima página, página 105. Ali estudamos sobre transportes aquáticos. Aqui a gente vai ver os transportes aéreos, tá bom? Aqueles que voam. Tá, o transporte aéreo, temos aqui um textinho muito interessante para vocês estarem lendo. Temos uma imagem de apoio e nesse texto vai falar algo que é muito importante para nós brasileiros estarem aprendendo, tá bom? Que vai falar o quê? Sobre o primeiro avião inventado que realizou um voo com sucesso, que foi o 14 bis. Mas quem inventou esse avião? Então vamos ler o finalzinho desse texto, ó. Em 1906, ou seja, há muito tempo atrás, o brasileiro Alberto Santos Dumont, ou mais conhecido como Santos Dumont, o que ele fez? Ele realizou o primeiro voo a bordo do avião que ele mesmo inventou, que é o 14 bis. Então, 14 bis é o nome do primeiro avião inventado no mundo por quem? Por um brasileiro chamado Santos Dumont. Tá bom? Então, é uma informação muito importante para sabermos também por quê. Essa informação faz parte da nossa história. E com base nesse texto que vocês lerão, a imagem de apoio e sua legenda, vocês vão responder a questão A e B da atividade 1. Tá bom? Lá embaixo temos aqui um outro textinho que vocês vão estar lendo. Fala assim, transporte sustentável, ou seja, transportes que não agride o meio ambiente. Vocês vão ler, vão descobrir quais são esses transportes e vão responder essa perguntinha. Ó. Os veículos elétricos agridem menos o meio ambiente do que os veículos convencionais? Então, vamos responder sim ou não e o porquê, com base no que? No texto que vocês irão ler. Tá bom, pessoal? Assim finalizamos as explicações de história. Vamos para as explicações de geografia do livro. Vamos iniciar na página 86, unidade 9, a previsão do tempo. E o que será que significa a previsão do tempo? Prever não é tentar saber o que vai acontecer antes de ter acontecido? Então, a previsão do tempo é quando a gente tenta descobrir se vai chover, se vai fazer sol no outro dia ou um pouco mais longe, tentar descobrir algo que ainda não aconteceu, só que relacionado ao tempo atmosférico.
Tá bom? Então, temos aqui um textinho de introdução que vocês irão ler, e no finalzinho ele vai falar sobre algumas pesquisas científicas que a gente vai ver mais para frente, e outros conhecimentos, o que? Para descobrir se vai fazer chuva, se vai fazer sol, que é a previsão do tempo atmosférico, só que em cima de conhecimentos populares. Então, vamos ver algum deles, ó. Mosquito voando em bando é sinal de chuva. Então, quando tem bastante mosquito voando, é sinal que vai chover. Será que isso é verdade? Andorinha rente ao chão, muita chuva com trovão. Cabras tossindo espirrando, o tempo está mudando. Um círculo grande em volta da lua é sinal de chuva iminente. Um círculo pequeno é sinal de que a chuva ainda demora. E por último, as asas abertas no galinheiro, sinal de aguaceira. Então, será que todos esses conhecimentos populares realmente nos trazem a verdade sobre a previsão do tempo? Ou será que as pesquisas científicas que realmente nos trazem com exatidão o que irá acontecer em relação ao tempo atmosférico? Então, é claro, né, que as pesquisas científicas, elas comprovam realmente, de fato, se vai chover ou se vai fazer sol, né, do que os conhecimentos populares. Lá embaixo temos uma questão. Nela pergunta, você conhece outras formas populares, como essas ditas, não só que outras, de prever o tempo? Quais? Então, converse com a familiares de vocês para estar respondendo essa questão. Vamos agora para a próxima página, página 87. Agora sim, iremos estudar a previsão do tempo conforme o quê? As pesquisas científicas. Então, vocês lerão esse texto, vai dar uma introdução do porquê disso, como que funciona. Nessa imagem de apoio temos aqui o quê? Um pesquisador, né? Um cientista. Ele está o quê? A gente consegue essas informações de tempos climáticos, vai chover ou sol, através dos pesquisadores, dos cientistas. Só que eles trabalham sozinhos? Não, eles não trabalham sozinhos, ele utiliza o quê? De equipamentos para poder captar esses dados, essas informações, para passar para nós. Então, temos aqui um pesquisador, esses equipamentos também conhecidos como supercomputadores, entre outros equipamentos que iremos ver na página seguinte. Tá? Depois temos aqui a atividade 1. Nela vemos uma ilustração, uma família dentro de um carro, eles estão parados numa área com vegetação, temos uma mesa, temos bancos, o que será que eles iriam fazer? Então, acredito que eles iam fazer o quê? Um piquenique, um passeio, porém, deu certo? Observe na imagem, não deu certo, choveu. Ou seja, eles não previram, não conferiram lá na previsão do tempo, através da televisão, de um celular, de um tablet, de um computador, enfim, eles não foram lá e recorreram a esse recurso. Então, eles não sabiam que ia chover e, infelizmente, acabou com o passeio deles. Então, com base no que aconteceu aqui, vocês vão responder a perguntinha abaixo. Ó. Alguma vez você fez um passeio ao ar livre e o tempo mudou de repente? Como a previsão do tempo poderá auxiliar você no planejamento do seu passeio? Ou seja, se eles soubessem que iriam chover, eles teriam ido nesse dia? Não teriam ido, né? Então, se aconteceu isso com vocês, de estarem num passeio, de repente mudou o tempo, choveu, se vocês tivessem recorrido à previsão do tempo, será que vocês poderiam ter evitado esse tipo de acontecimento? Então, faça essas reflexões e responda na atividade abaixo. Agora vamos para a página 88, temos aqui o texto Como é feita a previsão do tempo. Então, esse textinho vai dar uma introdução de como que inicia esse processo de previsão do tempo através do quê? De cientistas, de super equipamentos. Então, nem esse textinho com atenção. Depois temos aqui uma imagem de apoio mostrando a sequência de como ocorre todas essas informações até chegar para nós, telespectadores, se estivermos assistindo a televisão ou pelo celular, qualquer meio de tecnologia que captamos essas informações. Então, primeiro de tudo, como que se inicia? Então, a etapa 1, através das plataformas de coleta de dados ambientais. Então, esse instrumento, esse equipamento aqui, é uma plataforma. Se ela coleta dados ambientais, ou seja, ela coleta os dados, tá bom? Referente ao quê? Ao ambiente. Coletam a radiação da atmosfera, a pressão atmosférica, a velocidade dos ventos, as chuvas. Então, tudo isso é coletado através dessa plataforma. E o que acontece com essas informações coletadas? São enviadas aqui na nossa etapa 2, que é o satélite. São enviadas para o satélite de coleta de dados ambientais. Então, o satélite ele vai pegar essas informações da plataforma e também vai fazer o quê? Vai captar imagens da Terra. Né, imagens, então ele vai ter imagens da Terra, dos tempos climáticos através de imagens, vai ter os dados coletados através da plataforma e vai enviar todas essas informações para a terceira parte aqui,
dessa sequência, que são os supercomputadores. Então, todas as informações vão para esses supercomputadores. São computadores quaisquer que a gente usa em casa? Não, são computadores próprios para esse tipo de informação, próprio para esse tipo de trabalho, próprio para os cientistas, os pesquisadores. E o que esses supercomputadores irão fazer com todas essas informações captadas? Vão transformá-las o quê? Em modelos de previsão do tempo e imagens de satélite. Ou seja, vai transformar todas essas informações de uma forma que podemos entender, que podemos compreender através de imagens, tá bom? Do clima. E essas imagens vão passadas o quê? Para a quinta parte aqui dessa sequência. O que estamos vendo aqui? Pessoas, telas, computadores, dados. Então, o que será que está acontecendo? Ó, na legenda está escrito assim, discussão dos dados sobre o tempo entre pesquisadores. Então, os pesquisadores vão coletar já essas informações quase prontas e irão discutir esses dados, os dados enviados dos supercomputadores transformados em imagens, né? Vão discutir. E após uns análise deles, a correta interpretação de todos esses dados, que por fim a etapa 6, que vai ser divulgado para nós, que iremos saber, né, sobre a previsão do tempo. Então, esse aqui é uma sequência de como todos esses dados são coletados até chegarmos a nós. Sem nenhuma atividade nessa página, pessoal, então assim finalizamos as explicações de geografia da semana. Agora vamos iniciar as explicações de ciências da semana, dando início na página 94 do livro. Até aqui já aprendemos muito sobre a importância das plantas, tanto para o solo quanto para a nascente dos rios, para todos os seres humanos e animais. Agora iremos aprender a forma como os seres humanos usam as plantas. Nessa página, vocês irão ler e aprender sobre as plantas cultivadas e as plantas coletadas. Até está separada aqui no texto a parte das plantas cultivadas e a parte das plantas coletadas, as duas com imagem de apoio e legenda. As plantas cultivadas são aquelas onde os seres humanos teve a intencionalidade de cultivar aquela determinada planta. Por exemplo, quando o ser humano vai lá e planta mandioca num determinado local, a batata, trigo, milho, enfim, ele está cultivando essas plantas. Aqui o livro deu o exemplo da cana-de-açúcar, no livro que também fala que a cana-de-açúcar serve para a produção do etanol, que é um combustível usado em carros, usado em motos, nem seja em automóveis, e as plantas medicinais para produzir remédios, ela também é usada na alimentação humana. Já as plantas coletadas, nenhum ser humano, não teve intervenção do ser humano, nenhum ser humano foi lá e cultivou, plantou, cuidou, cresceu, observou o desenvolvimento. Não, elas cresceram sozinhas no solo. E aqui o livro dá um exemplo das folhas de babaçu. Quando vocês lerem com atenção, vocês irão ver para que ela pode ser usada pelo ser humano. Agora vamos para a próxima página, 95 do livro. Temos aqui o título do texto, os deliciosos vegetais. Sabemos que muitos desses alimentos dos vegetais, eles fazem parte da nossa alimentação, do nosso dia a dia, do nosso almoço, janta, café da manhã. E não só os vegetais em si, como estamos vendo alguns aqui na imagem, mas eles também servem como base, né, como matéria-prima para o quê? Fabricar outros alimentos industrializados, como diz essa parte do texto, como pães, farinhas, café, chocolate e óleos. Vale ressaltar aqui também, crianças, a importância de uma alimentação saudável, diversificada. Eu sei muito bem que muitos alunos aí gostam de comer apenas besteirinhas, bolacha, Danone, essas coisas. Mas é muito importante, gente, que os vegetais façam parte do dia a dia de vocês. Por quê? Porque eles contêm nutrientes importantes para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde. Vitaminas essenciais que nosso corpo precisa e necessita. Depois temos aqui a atividade 1, com vários vegetais que vocês irão descobrir os nomes. Com certeza você conhece e come alguns deles. Percebam no quadro que eles estão divididos entre linhas e colunas. Percebem? Nessas linhas, cada linha se refere a uma classificação desses vegetais. A primeira linha são o quê? As raízes, nos alimentamos do quê? Das raízes dessas plantas. A segunda linha é o caule, nos alimentamos do caule. A terceira linha são folhas. A quarta, a flor. A quinta, os frutos. E a última, sementes. Aqui vocês irão ver vegetais que vocês comem, que fazem parte do dia a dia. Vão conhecer outros que vocês ainda não comem. E fica uma dica para vocês de experimentarem vegetais diferentes para fazerem parte da alimentação.
Percebe que o nome deles estão embaralhados? O que vocês vão fazer? Desembaralhar com a ajuda do desenho e vai escrever nas lacunas o nome de cada vegetal. Depois de realizar essa atividade, tem outra atividade aqui embaixo que pede para vocês contornar no quadro 3 alimentos que vocês já comeram, tá bom? Escreva o nome deles aqui na parte de baixo e a parte da planta que eles são. Por exemplo, aqui não temos a maçã, mas se estivéssemos e eu consumo, né, eu como a maçã, eu escreveria aqui maçã, e a maçã é a parte do quê? Do vegetal, é a parte do fruto. Tá bom? Então, fica esse de modelo para vocês. Assim, finalizamos, pessoal, as explicações da semana. Um beijo em cada um de vocês, boa semana e bons estudos a todos.